Fala pessoal, beleza? Então a gente veio agora para a última parte do vídeo em que a gente vai dar um detalhe para você de como é que você deve elaborar sua conclusão nos moldes do Enem, né? Para atingir aquela nota 1000 e você chegar, digamos assim, a fechar o texto de uma forma sensacional. Então fica ligado e presta atenção. Você deve começar com um conector conclusivo. Ora, é óbvio, você está no último parágrafo do texto, então para resumir tudo aquilo que foi dito, você tem que traçar uma expressão, né, que tenha um viés conclusivo. Essas expressões vão ser, né, portanto, logo, então, etc. Tem vários. Mas aqui vai um detalhe. Por que não colocar conector conclusivo longo, né? Exemplo, em vista dos fatores mencionados, ou então, em virtude de tudo aquilo que foi argumentado, porque você vai estar querendo prolongar uma parte que não é necessária. Então você vai estar sendo prolixo, acrescentando informação, gastando quase uma linha, digamos assim, numa parte do texto que não se gasta. Então você tem que estar bastante atento e usar um conector conclusivo, simples e breve e direto. Depois a gente vai para a reafirmação da tese, que é aquela parte em que você puxa aquilo que foi dito com os argumentos ao longo do texto, ou seja, você garante que você está realmente defendendo aquele ponto de vista, isso é muito importante, e as propostas de intervenção, que podem ser uma ou duas. Mas lembrar que as propostas de intervenção devem responder a 4 perguntas, que são: quem vai fazer a ação, o que vai ser feito, ou seja, a ação em si, né? Como essa ação vai ser feita e ainda o para que da ação, certo? Você pode dar uma proposta de intervenção muito bem elaborada ou duas, mas de forma que, se você der duas, uma tem que ser bem elaborada. Ou seja, o que é bem elaborado? Preste atenção. É responder as 4 perguntas e ainda assim acrescentar algo a mais, demonstrar que você tem conhecimento de mundo para esticar aquela proposta. Então fique bastante atento quando for fazer essa parte. A gente vai fazer a análise do texto, né? Um texto que já está sendo feito nos outros vídeos, inclusive vou deixar o link aqui na descrição dos primeiros vídeos em que eu analiso a introdução nota 1000 e o desenvolvimento nota 1000, para que a gente analise com calma a conclusão nota 1000, certo? E por fim a reflexão final, que não pode faltar no Enem, né? Porque ela dá, digamos assim, um sabor a mais para o texto, né? Geralmente ela se conecta à introdução, viu? Ela torna-se conectada, se conecta à introdução. Então fica ligado na segunda parte do vídeo que eu venho aqui com o texto para a gente ver essas 4 partes da melhor forma. Então vamos continuar agora a parte 2 do vídeo, analisando essa conclusão, né? Uma conclusão bem escrita, bem clara para vocês, daqueles mesmos textos que a gente já vinha analisando anteriormente, para que a gente compreenda todo o efeito, né, visto na primeira parte do vídeo. Presta atenção, vamos lá. Então, ele começa o texto assim: urge, portanto, né, cabe logo destacar aqui o conector conclusivo, e não em virtude dos fatores mencionados, urge que, esqueça isso, tá bom? Use o conector conclusivo breve, que isso sim vai, digamos assim, ser objetivo, ser conciso, que é um dos fatores analisados pelos corretores do Enem, principalmente para classificar as redações em, digamos assim, nota 1000 e notas que não são 1000, ok? Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Até aqui nós temos a reafirmação da tese. Ou seja, até aqui ele está reafirmando tudo aquilo que foi dito ao longo dos parágrafos, né? Que acontecem vários processos de intolerância religiosa no Brasil, né? E que justamente indivíduos e instituições públicas, os dois setores, vão colaborar para que isso seja reduzido, tá certo? Preste atenção nas propostas. Cabe aos cidadãos repudiar a inferiorização das crenças. Cidadãos já são o quem da ação, certo? Repudiar a inferiorização das crenças. Isso aqui já é o que da ação. Como a ação vai ser feita. E dos costumes presentes no território brasileiro. Por meio de, olha aqui o por meio de, como ele é interessante. Por meio de um conector de instrumento, tá bom? Então ele vai desenrolar como a ação vai acontecer. Então ele é o como. Por meio de debates nas mídias sociais, capazes
de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as outras. Ou seja, aqui está a conclusão de uma maneira detalhada, não 100%, porque está faltando o para quê. E ele fez algo bem interessante nesse texto que a gente vai comentar. Olha a proposta de intervenção 2. Ao Ministério Público, ou seja, é o novo quem da segunda proposta, por sua vez, compete promover as ações judiciais pertinentes contra as atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. Ou seja, isso aqui é o que o Ministério Público vai fazer. Promover ações judiciais contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. Tá bom. Aqui ele não deu o como nem o para quê, mas agora que você vai entender como esse texto foi estruturado, certo? Preste atenção. Já aqui na reafirmação da tese, ele falou em indivíduos e instituições públicas, ou seja, em dois agentes para a ação. Indivíduos é os cidadãos, a primeira ação. Instituições públicas é o Ministério Público, a segunda ação, certo? Então, no final, quando ele puxa aqui o assim, que é mais um conector conclusivo, para dar aquela... Ele já está saindo, na parte das propostas de intervenção, ele está saindo para fazer o quê? Aquela parte final, que alguns chamam de conclusão final, né? Eu chamo às vezes de reflexão final do texto. Então, assim, observada a ação conjunta entre população e poder público, população quem? É os indivíduos e os cidadãos. E poder público é quem? Ministério Público, né? Instituições públicas. Alçará a verdadeira posição de Estado democrático de direito, ou seja, alçará futuro, indica a ideia de finalidade, quais objetivos vão ser atingidos. Então, ele deu uma finalidade para as duas propostas. Então, ele respondeu muito bem as 4 perguntas da primeira proposta. E da segunda proposta, respondeu 3, o que já está de bom tamanho para o Enem da época, que era o Enem de 2016. Hoje em dia, é necessário você, no Enem de 2020, Enem de 2021, pelo menos o que se apresenta é necessário você responder muito bem as 4 perguntas e, além disso, dar uma informação a mais. Por quê? Porque está ficando cada vez mais difícil, está exigindo cada vez mais de vocês, que vocês aprendam, digamos assim, informações que estejam ali contidas no desenrolar de uma proposta de intervenção, certo? Então, o que eu quero destacar aqui é que, nesse texto, nessa parte final, na reflexão do parágrafo, ele fez tanto a finalidade como um laço com a sua introdução. Porque se você ver o vídeo de introdução, a gente vai ver que o que ele citou na introdução foi o quê? Constituição Federal. E aqui ele puxa a expressão Estado Democrático de Direito. O que lembra Estado Democrático de Direito? Constituição Federal, Constituição Cidadã, Constituição de 1988, que foi o quê? A Constituição que deu esse poder de o Estado Democrático de Direito prevalecer na sociedade, conforme estamos vendo. Então é isso aí, pessoal. Vocês observaram uma conclusão muito bem feita, né? Principalmente naqueles 4 pontos que eu mencionei, né? Conector conclusivo muito bem colocado, reafirmação da tese, 2 propostas de intervenção e, no fim, a reflexão do parágrafo, ok? Então, observe por que essa redação foi nota 1000, porque ela foi toda planejada, articulada. O indivíduo que a fez, com certeza, treinava bastante nesses módulos. E é isso que vocês devem fazer. Ter todo um papel de como vão fazer seu texto e, a partir disso, continuar treinando, para chegar num ponto e ter a prática de desenrolar um texto desse, ok? Pois é isso aí. Gostaram? Compartilhem o vídeo, curtem, comentem, né? E diga aí, digamos assim, o que você achou, né, desse vídeo ou desse texto, certo? Compartilhe com seus amigos e aproveite. Fique ligado no canal que em breve nós divulgaremos mais vídeos aí para vocês terem proveito e conseguirem desenvolver um bom aprendizado, certo? Até mais!